Você que é mãe, é serva do Senhor, é uma mulher de valor, é uma mulher que as pessoas olham para ela e falam, essa é diferente, porque essa é a serva do Senhor, é uma joia preciosa nas mãos do Senhor, e a sua casa é uma casa abençoada, porque é uma mãe que tem dedicado a sua vida ao Senhor. Eu quero convidar aqui os nossos jovens adolescentes. Eles vão prestar uma homenagem aqui, fazendo com jogral. A voz de minha mãe. A voz de minha mãe foi a primeira que me soou, de volta em terno amor. Em seu meigo sorriso, no paraíso, eu divisei beleza e esplendor. A censurar-me nessa voz, havia aquele tom que acaricia. Por isso, neste dia, em seu louvor, levanto a voz a honrá-la com amor. As mãos de minha mãe. As mãos de minha mãe lhe deram, e tanto em meu favor. Já antes de eu nascer, andaram numa fonte de lavor. Nos anos maus, quando dedicadas trabalharam por mim. E ao vê-las hoje calejadas, mais belas, amá-la eu, e em varonil constância, enquanto viva for, hei de a servir. As lágrimas de minha mãe. As lágrimas de minha mãe, seu travesseiro, me desciam, quando eu nem mesmo suspeitava. Mas meus modos e expressões egoístas, todas corteses sem amor. Ai, como tudo a magoava, como eu, sem ver, causava dor. Quando cresci, fui mais capaz. Muito lhe devo direção, mas ao louvá-la neste dia, graças a Deus dou com a vida de minha mãe. A vida de minha mãe foi uma bíblia para mim. Tudo que ela me ensinou, sua vida demonstrou como eu pagaria, enfim, minha dívida de amor, se não seguindo seus passos, até unir-nos nos braços de Cristo nosso Senhor. A Ele a glória e o louvor. Amém. Feliz dia das mães. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim. Eu te amo. Eu vou fazer uma pergunta para a irmã Eva. Se ela não souber, vai passar para a Flávia. Se a Flávia não souber, passa para a irmã Eva. Falar nisso, ô Ícaro, lá na geladeira tem uma sacola que eu guardei lá atrás, lá para mim. Não, é um bombonzinho que tá lá. Ah, tá, que eu já tava A irmã pensando é que naquela não vai brincadeira ganhar da bombom. torta, eu já tava com medo. Vai tomar banho. Nossa, Faz uma pergunta fácil. a preocupação dela é tomar banho depois, sabe? Bem fácil, qual é o nome das mulheres? Vai lá, a primeira pergunta, irmã Eva que vai falar. Quem sou eu? É uma mãe, né, da Bíblia, claro. Já fui estéril. Tem larica, né? Não, é só um. Fala, não chuta não, fala só um. Sara, falou Sara. Beleza, não é. A segunda pista é: um anjo avisou a meu esposo que seríamos pais. A esposa de Esposo. Se não souber, passa. A Isabel?
chutou e acertou. Tá. Vou fazer uma pergunta para ela de aprendizagem de ensino. Várias perguntas eu já tenho, não, para ela já Tá aí, é uma coisa até que eu gostaria de saber também. Eu estou meio duvidoso aqui. Vou perguntar. O que toda mãe precisa dar ao seu filho? Dá. Educação. Educação já a Bíblia diz, ensinar a criança os caminhos que deve andar. E depois que ele crescer, a gente espera que continua neles, né? Então essa educação que a gente tem que dar primeiramente, que é os ensinamentos de Jesus. Amém. Pode sentar e dar um bombom para ela. Jogou a mãe no fogo. Vou fazer uma pergunta para ela bem fácil. O que você mudaria se pudesse voltar no tempo? Vixe, que é a minha vida toda. Aí eu tenho Acho que minha vida toda eu teria escolhido melhor os pais das minhas filhas. Nossa, se eu tivesse escolhido o pai dela, não teria nascido, cara. Eu saberia escolher melhor. Tá bom. Então é isso aí, galera. Cadê o bombonzinho da irmã aqui? É o jogo das 3 pistas. Eita! Vamos lá. Ver como é que tá o conhecimento dessas irmãs, hein? Você sabe, né, pai? Meu esposo orou. Vai começar pela irmã Esther, né? Foi a primeira a ser chamada. Meu esposo orou para que eu tivesse um filho. Não, Eucana não. Tem que ser o nome da mãe. Eucana. Não, você ia falar no caso lá. Meu esposo, Isso. falou meu esposo. tem que ser o nome do esposo. Do digníssimo. Sim, a mulher que está falando é meu esposo, ela está falando. É o nome do homem. Eu acho que foi. Eu acho. Da mulher. Não. Agora eu vou te passar outra pista para você saber se vai chegar lá. Sou mãe de gêmeos. Difícil aí. Eu acho que é a Raquel, né? Não. Quase. Meu filho preferido é Jacó. Acertou. Cadê o bombonzinho da irmã Esther? Aqui, ó. Quase. Isaac que orou. Isso aí, agora eu apertei ela. Primeiro de tudo é mau exemplo. Exato. Acho que isso jamais uma mãe pode dar. Segundo, a mãe tem que não dar tudo de mão beijada aos filhos. Tem que ensinar os filhos a conquistarem suas próprias coisas. Suas conquistas, seus ideais, seus projetos, né? Porque eu acho que se a gente facilitar demais, a gente não ensina eles a viver neste mundo. Porque infelizmente o mundo que a gente vive hoje está cada dia pior. Então a gente tem que ensinar eles a se dar com as circunstâncias e dificuldades do mundo atual de hoje. Exatamente. Amém. Amém. Palmas para gente. Deixa eu pegar uma pista aqui. Deixa eu pegar uma mais difícil aqui porque. E é isso, hein? Irmã Marli, a primeira pista vai ser: fui mãe quando já era idosa. Ai meu Deus, agora tem 2 nomes aqui. Sara. É, Sara. É que na hora aqui você confunde. Tá bom. Essa aqui também é fácil. Morri em um trabalho de parto. Irmã da fé.
Raquel, tá, as duas ganham bombom. Eu acho que o maior desafio é quando eu reúno todos os meus filhos, como um, por exemplo, e as pessoas assim, que passam pra gente aquele calor de filho, e prega também na presença, como a irmã Ivone participou. Então é esse momento assim, que eu acho que é o melhor momento da minha vida, é quando meus filhos estão tudo reunidos. Amém. Eu sempre ensinando o que eu sei, passando para eles também. Amém. Glória a Deus. Instruir os filhos. Amém. Palmas para a irmã Helena. E agora os piores, gente. Agora tem que pagar as prendas. Né? O que Vou fazer a pergunta para a irmã Jerusa primeiro. Irmã Jerusa, o que a Flávia mais gosta de comer? Eu sei que é tudo, né? Eu sei que é tudo, mas fala uma coisa, a comida preferida dela. Vamos ver se ela sabe mesmo. Frango assado. Frango assado? Frango assado e feijão tropeiro. Um frango, como é que... Estrogonofe. Engraçado acertou. Mas eu falei tudo, mãe, era tão fácil. Vamos falar duas coisas só. Senão eu quero sem comer. Agora, irmã Aureci. Essa aqui é. Agora vai ser de improviso, né? Porque. Fala uma lembrança da Ellen de pequena que ela fez alguma bagunça e você ficou muito brava com ela, quis dar uma chinelada nela, aí você teve que ensinar elas o certo a fazer. Assim, foi uma bagunça, né? Foi assim, ela subiu em cima da moto, ali foi um fato que ficou sempre marcado. Ela tinha uma corda amarrada lá, colocou a corda pendurar, achou que ia pendurar e pendurou. Olha aí, o João chegou na hora, aí o João foi e deu uma correção a ela que não podia fazer aquilo. Aí o João foi e mostrou pra ela que não podia fazer, né? Aí a corda, se tivesse pendurada, ela não tinha como tirar o nó, porque o nó, aquele tipo de nó que não tem como, quando puxa ele não tem como, só cortando mesmo para poder tirar. Mas graças a Deus, Deus nos permitiu, né? Deus liberou ela desse tipo. Amém. Depois disso, vocês nunca mais deixaram ela assistir filme, né? Porque esses filmes são violentos. Mas ela nem assistia ainda. Ela só tinha 2 anos. Que coisa, né? 2 anos. Mas glória a Deus, ela está aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu quero dizer assim que eu ser mais feliz Mais feliz, amém. é cuidar dos netos, criar meus netos. Mãe é avó. Mãe é avó. Você é resultado. Ele, minha filha não está comigo, mas eles estão. Amém. Fico feliz. Glória a Deus. Amém. É verdade. Irmã Vera, agora deixa eu puxar um aqui, irmã Vera. Vamos ver. Quem gerou Jesus? Dois irmãos. Jesus foi Maria, mas acho que pelo Divino Espírito Santo. Amém. Agora sim. Bom, né? Um pequeno exemplo, né, de algumas mães que a gente tem na Bíblia, né? Como a gente sabe, as mães na Bíblia são uma parte muito importante do projeto de Deus, né? Muitas mães da Bíblia, graças a elas, aconteceu o que aconteceu, né, na trajetória de todo
o plano de salvação, né, que Deus vem planejando desde a fundação do mundo. E eu vim aqui trazer alguns exemplos, primeiramente de mãe, né? E o primeiro exemplo, né, que eu trouxe aqui pra gente é o exemplo de Sara, né? Eu chamei de Sara a mãe que esperou, né? Que a gente sabe, né, que lá, né, o Abraão recebeu uma promessa, né? E essa promessa demorou para se cumprir, né? E Sara, né, como já era de idade avançada, ela ainda não tinha filhos e Deus falou para ela que ela ia ter um filho, né? Mas ela já tinha pensado, como eu, uma pessoa já de idade, posso, né, gerar uma criança assim, né? Mas a gente sabe que, né, para Deus nada é impossível. E a gente viu, né, no exemplo de Sara, principalmente, né, que ela e Abraão, né, esperaram em Deus, né, acreditando na promessa. E com 90 anos de idade, né, a gente sabe que ela teve Isaac, né? E sabemos que ela foi uma grande mãe, uma mãe importante. E ela demonstra esse exemplo, né, de esperar no Senhor, né? Que embora a gente possa ver ela teve um empecilho, ela achou que era um empecilho, que era a idade dela, né? Por ela já ser muito, vamos supor assim, idosa, assim, né? Ela não poderia gerar um filho, né? Mas Deus mostrou, né, que isso era possível, sim, e através de Sara a gente conseguiu ver que isso era possível. Então a gente tem um exemplo dela como uma pessoa que esperou em Deus, né? Que embora a promessa parecia distante, né? Em si ela esperou em Deus e a promessa aconteceu. Bom, o segundo que eu anotei, né, segundo exemplo de mãe é Agar. Aí eu chamei de a mãe que suportou, né? Que, né, cadê? Deixa eu anotar aqui. Tá. A gente viu, né, que ela estava vagando pelo deserto, né, que estava sem água, prestes a morrer, e ela clamou a Deus, e o Senhor ouviu e providenciou o socorro no momento mais desesperador. Embora tenha sido uma vítima da circunstância, Agar encontrou o consolo em Deus, que não apenas salvou seu filho, mas também prometeu fazer dele uma grande nação. Quem sabe o nome do filho era Ismael, né? E, né, isso nos mostra, né, isso nos ensina, né, que a gente, mesmo quando parece que somos deixados de lado, né, que Deus não nos abandona, né, que Deus ele está presente, Ele escuta quando a gente está, né, quando a gente está em um momento difícil da vida, né, como a Agar fez aqui, né, ela orou para o Senhor ajudou, né, salvou ela, salvou seu filho, e a gente viu que, né, que ela suportou, né, todo esse sofrimento, toda essa questão que ela sofreu, e que Deus estava sempre com ela ali, dando força para ela continuar. Então aqui a gente pode ver um exemplo de mãe, né, como todas as mães aqui, né, são perseverantes, são guerreiras, né, e aqui dá um exemplo desse tipo de mãe, um exemplo de uma mãe que é guerreira, que não desistiu e que sempre esteve ali com Deus e Deus a fortalecendo. A terceira mãe foi Rebeca, que a mãe que acreditou, né, no caso aqui, né, eu até anotei aqui, é muita coisa para relembrar aqui de cabeça, mas a gente sabe que Rebeca, ela recebeu uma palavra vinda do Senhor, né? Que ela estava grávida, né? Que a gente sabe, né? Que ela teve Jacó e Esaú, e a gente sabe que ela acreditou, né, em Deus, né? Que quando, né, chegou o momento da bênção dela vir, que veio para receber Jacó, né? E a gente sabe que através de Jacó, né, veio, né, tudo que ocorreu durante a história ali, né? Teve a briga dele com Jacó e Esaú ali, né? Que ele tomou a primogenitura, mas isso aí é outra coisa, né? E a gente sabe, né, ela que foi, né, a resposta aqui, né? Foi a mãe de gêmeos aqui que teve aqui, né? Teve toda aquela confusão, mas sabemos que ela estava o tempo todo ali, né? Ajudando, ela sabia que tinha uma promessa a se cumprir, né? Por meio dos filhos dela. E... deixa eu ver aqui... Que embora tenha gerado divisão, né, ali entre os filhos dela, ela ainda sempre ali teve, né, tentando ali dar os conselhos, né, e ela que pediu, que orientou Jacó a ir para outro lugar, né, para que ele não fosse pego, né, por Esaú, né, a gente sabe disso. E, bom, a gente sabe que era uma mãe que sempre estava ali acreditando que isso iria mudar, né, que essa situação inteira iria mudar, né, que não ia, essa divisão um dia ia acabar, né. E a gente sabe que lá na frente realmente acabou, né? Então a gente pode ver que é uma mãe, né, que acreditou que tudo ia se resolver, embora não parecia, né? Que imagina você ter dois filhos tendo como se fossem duas nações diferentes em guerra, né? Um brigando contra o outro, né?
não é uma situação complicada, né? Eu acho que espero também que nenhuma mãe que passe por isso, né? E que é uma situação muito difícil, né? Que a gente sabe, né? Que não é legal a gente ver nossos familiares, principalmente nossos filhos, brigando um contra o outro, né? Quem sabe que a mãe gosta, né? Tem que ensinar o filho a sempre falar assim, não, esse aqui é seu irmão, esse aqui também, você é irmão desse, você é irmão desse. Ou seja, vocês são, mais, não só irmãos, vocês são parceiros para a vida, né? Vocês têm que cuidar do outro, um tá junto com o outro, um sempre tá ali, tudo que você precisar, eu tô aqui para te ajudar, né? E não gerando divisão. Deixa eu ver aqui, próximo. Tá. O último exemplo que eu trouxe aqui foi da mãe, a Joquebede, né? Acho que todo mundo conhece a história aqui, né? Que eu botei como uma mãe que tinha um plano, né? Que a gente sabe que aconteceu que na época do Egito, né? O faraó tinha pedido para matar todos os meninos, eu acho que era até de um ano e meio, não lembro agora, de idade, assim, né? Mas a gente sabe que pra Joquebede, quando ela ficou sabendo desse plano, ela, no plano, no caso, acho que do faraó, ela foi e fez um plano, né, para salvar o filho dela, né? Que a gente sabe que era Moisés, que ela foi lá, ela pegou ele com todo cuidado, colocou num cesto, colocou à beira ali do rio, né? Sabendo que ali eles não iriam encontrar o seu bebê, né? E a gente sabe que na história, né, por ela ter feito isso, né, por ela ter bolado esse plano, acabou que Moisés foi parar, né, nos braços da filha de Faraó e aconteceu tudo o que aconteceu, né? Que ele foi lá, se tornou parte lá do povo do Faraó, né? Se tornou importante e graças a ele, né, o povo de Israel foi liberto, né, do Egito. Então a gente pode ver que o plano de uma mãe lá no futuro fez com que o povo que estava aprisionado há muito tempo, através do Senhor e através de Moisés, ele foi liberto, né? Foi salvo, né? Imagina agora se Joquebede na hora não pensasse em alguma coisa, não pensasse nada e acabava que Moisés morreria. Poderia ser que esse plano não viria a acontecer, mas como tudo não está na mão do Senhor, a gente sabe que o Senhor ajudou ali para que acontecesse. Deixa eu voltar aqui. Bom, né, a gente sabe, né, que olhando, assim, só são alguns exemplos de milhares de outros exemplos que a gente pode citar aqui, né? Teve o exemplo de Maria, né, que a gente sabe que Maria deu a luz a Jesus, né, através do Espírito Santo, e Jesus veio aqui, ela chorou lá também aos pés da cruz. Tivemos Isabel, que acreditou na palavra que o anjo trouxe. Várias mães na Bíblia fizeram coisas incríveis e por elas a história chegou onde chegou. E a gente sabe que elas foram mulheres guerreiras, mulheres importantes, né? Principalmente para o plano do Senhor, né? A gente sabe, né, disso, né? A primeira mãe também, que foi Eva, né, que gerou os dois filhos dela, Abel e Caim, né? E daí se iniciou uma grande jornada de várias outras mães vindo em sequência dos séculos e séculos, mães que, óbvio, tiveram mães que não fizeram, né, o papel delas como mães e acabaram levando seus filhos a outros caminhos maus, que acabaram até na Bíblia mostrando que viraram inimigos do povo de Deus e acabou gerando muita destruição. Mas a maior parte das mães na Bíblia são as mães, né, que seguiram os caminhos do Senhor, né, que botaram seus filhos para seguir este caminho, né? E a gente pode ver que a história foi se fazendo, né? Foi sempre dando certinho ali, graças a essas mães que estiveram sempre por trás, né? Sempre no começo ali. E que nem fala também, muitos casos a gente vê lá também, né, de mães que eram estéreis, elas oraram ao Senhor e o Senhor concedeu-lhes a dádiva, né, de serem mães, o presente de serem mães, né? E como já dizia, né, tem aqui, eu até separei o versículo muito conhecido por vocês, né, que é o Isaías 49:15, que o amor de mãe, ele é comparado, né, ao amor de Deus, né? Que fala que ainda que uma mãe se esqueça que ainda possa ser que uma mãe esqueça do seu filho que a amamenta, eu, o Senhor, não esquecerei de ti, né? Que fala ali claramente que de todos os amores que a gente tem, né, na terra, assim, de todos que temos de pai, temos de pessoa para pessoa, temos de irmão com irmão, de todos os amores que a gente conhece, o único deles que foi comparado ao amor de Deus, que foi o próprio Deus que falou, foi o amor de mãe. Que a gente pode ver que é um amor incondicional, um amor que ele abraça, né, o filho, que chora pelo filho, independente da situação, a mãe está sempre ali presente. Se o filho sofre, ela sofre junto. Se o filho está com dificuldade, ela move montanhas para tentar ajudar o filho. Sempre
botando ele no caminho que ele deve andar, né? Sempre falando assim, não, filho, esse aqui é o caminho que eu quero que você trace, porque eu sei que esse caminho vai ser o melhor para você, né? E, né, como a gente já viu, né, uma mãe que é uma mãe nunca vai querer uma coisa má para os seus filhos, né? Como, né, a gente não pode, tem até aquele versículo lá que fala que pode uma mãe, acho que, sei lá, um filho pedir pão e ela dar uma pedra, ou pedir, sei lá, agora não lembro agora o exemplo, mas sei lá, pedir um pássaro e a mãe dar uma cobra. Não faz sentido isso, né? Porque a gente sabe que a mãe, do mesmo jeito que uma mãe, ela quer dar coisas boas aos filhos, assim também é o Senhor, né? Que sempre quer o melhor de nós. E como a gente sabe, né, a Bíblia também fala, né, das mulheres exemplares, né? Lá em Provérbios 31, né? Falam que, né, a mulher virtuosa, com quem se comparará, né? Falar, todas, né, vocês são especiais para a vida de todo mundo, né? Principalmente dos seus filhos, né? Que são muito importantes, né, nas nossas vidas, né? Então, a minha mãe é muito importante para mim, ela me ajuda em tudo que eu preciso, que as melhores conselhos que eu posso ter sempre vem dela. Então, esse, né, é a mensagem de hoje, né? Que a gente viu que o Senhor, né, através de grandes mulheres, de grandes mães, por causa delas, grandes coisas foram feitas, né? Como, por exemplo, como eu dei o exemplo de Joquebede, né, que foi uma mãe que teve ali, né, um plano, né, para não deixar que seu filho fosse morto, né? Acho que muitas mães aqui também ficaram muito preocupadas se alguém quisesse matar o filho, né, de vocês, né? E por ela ter feito isso, que nem eu disse, né, Moisés libertou o povo de Israel que estava preso no Egito há muito tempo, através do Senhor. Bom, essa é a mensagem para o dia de hoje, é o que o Senhor, né, quer falar no coração de todos, né? De todas as mães que estão aqui presentes, né, que vocês são muito importantes, que o Senhor sempre está com vocês, sempre fortalecendo vocês, porque vocês principalmente são a nossa base, né, principalmente para os filhos, né, são a que a gente se espelha, né, a gente olha para ela assim, às vezes a mãe tem que ser forte para o filho também ser forte, né, senão o filho acaba gostando, mas a gente entende isso e essa é a mensagem de hoje, que Deus possa abençoar todas as mães que estão aqui. E que agora, né, a gente pode almoçar.